A clínica médica particular era dividida por um corredor elegante e limpo em duas alas. À esquerda ficavam os pacientes adultos e à direita os menores de 18 anos. Carlos, ao entrar, imediatamente virou à esquerda em direção às escadas, ignorando o elevador. Não queria encontrar ninguém ou compartilhar o espaço apertado do elevador com pacientes ou médicos. O homem segurava um buquê de flores que Laura, sua esposa, não iria nem cheirar nem ver, um desperdício de dinheiro, é claro, mas era crucial para ele manter a aparência de que se importava com sua esposa, mais importante agora do que nunca. A luz branca e forte do hospital era muito intensa para ele, ardendo em seus olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Carlos havia passado quase toda a noite no clube de um amigo, fumando narguilé e bebendo. Pela manhã, tinha tomado um remédio para se livrar da dor de cabeça e mastigado um pacote inteiro de chiclete que prometia hálito refrescante para esconder os vestígios de sua farra. Mesmo assim, o reflexo que viu no espelho antes de sair ainda parecia batido. Ele caminhou pela rota já familiar do hospital. O quarto de sua esposa ficava no segundo andar, bem no final. Laura estava internada ali há mais de um mês. Carlos percebeu que cada dia que ela passava na clínica, com seus equipamentos caros e melhores médicos, estava lhe custando muito caro. Ele ressentia isso, mas o que poderia fazer? Sugerir que não havia esperança e que era hora de deixar Laura partir? Pedir aos médicos para desligarem as máquinas ou insinuar que ela deveria ser transferida para uma instalação mais simples? Não, isso seria muito suspeito e até perigoso. Carlos, covarde por natureza, não podia se dar ao luxo de correr tal risco. Carlos chegou ao quarto e estava prestes a abrir a porta quando congelou como uma presa sentindo um predador. Sim, você não deveria se entristecer tanto. Houve um incidente na semana passada, mas conseguimos salvar sua filha, disse uma voz masculina do lado de fora da porta. Agora o prognóstico é excelente, acredite em mim. Estamos fazendo absolutamente tudo o que podemos para ajudar Laura. Sabe, já fizemos tanto. A última cirurgia foi um grande sucesso. Agora depende da Laura. Ela tem um corpo jovem, tenho certeza que vai superar isso. Carlos escutou, com o ouvido praticamente colado à porta. Reconheceu o timbre calmo do médico responsável por Laura, um neurocirurgião que também era diretor do hospital, Dr. Bruno. Carlos não gostava do homem, ele era gentil demais, incorruptível e correto. Se outra pessoa estivesse em seu lugar, Laura não teria se agarrado à vida por tanto tempo. Mas esse médico ainda tentava salvá-la, embora Carlos tivesse certeza de que ele estava apenas sugando seu dinheiro, um idiota de jaleco branco. Uma mulher soluçou do lado de fora da porta, e um homem com voz rouca imediatamente começou a consolá-la. Carlos revirou os olhos para o teto, mas logo se contorceu de dor. Ótimo, o visitante murmurou mentalmente, meus sogros também estão aqui, era só o que me faltava hoje. Carlos apertou os caules das flores com mais força, imaginando se deveria fugir. Poderia voltar mais tarde, talvez esperar no banheiro. No entanto, ficou para ouvir as palavras do neurocirurgião. Olhe, não há necessidade de ficar chateada, especialmente na frente da Laura. Pelo contrário, vocês deveriam conversar mais com ela agora, apoiá-la. Deixem suas palavras serem positivas, insistiu o médico com sua habitual gentileza. Carlos quase soltou um bufo de descontentamento. O idiota tinha convencido eles a conversarem com Laura, que estava ali inerte, aparentemente se transformando em um vegetal. Nossa filha pode nos ouvir, Dr. Bruno? Sarah Flynn perguntou esperançosa. Sim, ela ouve tudo, bem, eu acredito que sim, o homem tranquilizou os pais da paciente. Entendam, o como é um dos estados mais misteriosos do ser humano. Não podemos contar com um milagre como mostram nos filmes ou contos de fadas, como a Bela Adormecida, ela não pode simplesmente acordar e começar a correr. Temos muitos desafios pela frente, mas isso é para depois. Atualmente, podemos tentar ajudar Laura. Minha equipe e eu forneceremos os cuidados de suporte. Espero que vocês também ajudem. Que tipo de ajuda? A mulher soluçou. Faremos qualquer coisa, completou o marido. O médico fez uma pausa por um momento, então tentou explicar. Sabem, um estudo realizado por médicos foi publicado recentemente em uma revista científica, começou o neurocirurgião. O artigo afirmava que pacientes em coma se recuperavam mais rápido e melhor quando apoiados por entes queridos.
Por exemplo, alguns pacientes ouviam através de fones de ouvido suas músicas favoritas, histórias familiares ou livros, ou ainda melhor, histórias gravadas por familiares sobre suas vidas. Eram as vozes dos pais, avós, irmãos. Usando ressonância magnética durante essas sessões de escuta, os cientistas notaram um aumento significativo da atividade neural em certas áreas do cérebro dos pacientes. Após algumas semanas desse tratamento estimulante, a dinâmica melhorou e os pacientes começaram a responder a outros estímulos externos. Carlos franziu a testa. Ele se perguntava se o médico realmente acreditava no que estava dizendo ou se estava apenas cansado de ver os pais de Laura chorando, deixando o quarto úmido. Sério, Sarah estava chorando tanto que poderia inundar o piso do quarto e criar sapos. Embora fosse fácil entender o sofrimento dos pais, Laura era filha tardia e profundamente amada do casal Flynn. Ela cresceu como uma verdadeira princesa. Sarah deu à luz a menina em sua terceira tentativa, infelizmente as 2 primeiras gestações terminaram em perda. Ela vivenciou cada perda profundamente, felizmente sempre com Bernardo ao seu lado para apoiá-la. Quando engravidou pela terceira vez, tinha pouca esperança. No entanto, Laura, como Sarah disse depois, muito quis conhecer seus pais. Os médicos chamaram o nascimento de uma menina saudável de um verdadeiro milagre. Naturalmente, os pais extasiados cercaram Laura não apenas de cuidado e amor, mas também de todos os benefícios disponíveis. Àquela altura, seu pai já havia construído uma empresa de construção civil. A pequena empresa cresceu cada vez mais forte, primeiro focando na construção de casas particulares, depois em condomínios inteiros. Ele entregou sua criação para a filha alguns anos atrás, aposentando-se para um merecido descanso. Laura se tornou uma digna herdeira. Como diretora da empresa, Laura conheceu Carlos. Ele era então um gerente em uma jovem empresa de materiais de construção. Eles se conheceram em um fórum imobiliário para networking empresarial entre incorporadoras e empreiteiras. Laura era palestrante, e embora alguns homens na plateia estivessem inicialmente céticos sobre uma mulher no ramo da construção, assim que ela abriu a boca, conquistou a todos. Laura Flynn era uma mulher autoconfiante e incrivelmente bonita, como se tivesse saído da capa de uma revista. Ela emanava uma energia especial. Carlos não ousou se aproximar imediatamente, sendo um simples gerente de uma família comum. No entanto, ele arriscou, e acabou descobrindo que Laura não se importava nem um pouco com sua posição. Ela nunca julgou as pessoas por gênero, hierarquia, riqueza ou aparência. Ela gostou de Carlos, ele era charmoso, habilidoso em fazer piadas e a cortejava galantemente. Um romance rapidamente floresceu entre Laura e Carlos. Logo Carlos deixou seu emprego para trabalhar na empresa de Laura. Carlos rapidamente percebeu que não poderia encontrar uma parceira melhor na vida. Ele pediu Laura em casamento 6 meses depois que se conheceram. Surpreendentemente, Laura aceitou. Embora fosse a diretora da empresa, hábil em fazer negócios e resolver conflitos, chegando até a usar capacete para visitar canteiros de obras, ela continuava sendo uma mulher apaixonada. No início, tudo corria bem. Carlos aproveitava sua nova vida de conforto e prosperidade. Laura não se incomodava que ganhasse mais que o marido, ela até comprou um novo carro de luxo para ele. No entanto, os desejos de Carlos logo começaram a crescer. O que ele tinha já não era mais suficiente. Além disso, ele ficava cada vez mais paranoico. Após reuniões sociais com amigos ou parentes, voltava para casa irritado e indignado. 1 ano após o casamento, ele finalmente perdeu a paciência. Você viu como eles olham para mim? Como se eu fosse seu cachorrinho de estimação, um apêndice da minha esposa. É revoltante, ele explodiu após uma festa de Ano Novo. Você está sempre falando sobre sua empresa e seus planos, Laura respondeu confusa, enquanto removia os brincos deslumbrantes que seus pais haviam lhe dado. Deveria ter ficado calada, pelo menos uma vez, Carlos sibilou, arrancando sua gravata. Todo mundo ri de mim pelas costas. Logo vão dizer que sou o marido do lar e me perguntar qual produto de limpeza é melhor usar, limão ou pinho. Você está sendo ridículo, Laura resmungou chateada. Ela tinha achado que a festa tinha ido bem. Ninguém pensa isso, exceto você. O homem ficou rígido, cerrando e abrindo os punhos, e soltou o que estava em sua mente há meses. Sabe de uma coisa, Laura? Quero que você me entregue a direção da empresa. Oficialmente.
Carlos havia recentemente conseguido uma promoção na empresa de sua esposa, tornando-se uma espécie de braço direito, mas aparentemente isso não era suficiente para ele. Por quê? Laura engasgou. Porque eu trabalho tão duro quanto você, mas ninguém se importa. Porque eu sou o homem da casa, mas ninguém entende isso, nem mesmo você. Você deveria se acomodar de uma vez, me dar um filho finalmente, ficar em casa e cuidar da nossa família, e eu vou dirigir os negócios. É assim que deve ser. Laura empalideceu. O casal estava tentando engravidar desde o casamento, mas sem sucesso. Laura conhecia a história de sua mãe e temia um destino semelhante. Secretamente, ela até tinha medo de conceber e depois perder o bebê. Talvez fosse por isso que nada funcionava, já que os médicos não conseguiam encontrar nenhuma outra razão. Diziam que o problema estava na cabeça de Laura, embora ela fosse fisicamente saudável. No entanto, as palavras do marido a machucaram ainda mais. Meu pai construiu esta empresa, Laura disse. Você tem tudo, tem poder, um escritório, subordinados e procuração. Você pode assinar todos os documentos, mas a empresa continuará minha e depois irá para nossos filhos. A boca de Carlos abriu e fechou como um peixe fora d'água, então ele cuspiu com acidez. Para os filhos que você não consegue dar à luz. Acho que você é melhor nos negócios do que na maternidade. Com isso, ele saiu do quarto batendo a porta. Laura ficou chocada com essa discussão que surgiu do nada. No entanto, foi apenas a primeira de uma série de brigas. Um mês atrás, ela e Carlos compareceram a uma festa de negócios. O humor de Laura estava baixo, ela e o marido estavam brigando com mais frequência, e agora Laura não pensava mais em ter um filho, ela contemplava o divórcio, mas tinha medo de expressar isso. O divórcio parecia uma derrota, algo errado. Ela continuava dando chances a Carlos, mas ele desperdiçava todas. Na festa, apesar de sua turbulência interior, Laura permaneceu exteriormente composta, bonita e digna. Ela era como uma rainha em uma recepção. As mulheres de negócio se envolviam em conversas educadas com os homens e seus acompanhantes. Carlos, observando sua esposa como um lobo, ficava cada vez mais embriagado. A noite estava longe de terminar quando ele interrompeu abruptamente a conversa entre sua esposa e seu parceiro de negócios, agarrando-a rudemente pelo cotovelo e puxando-a para longe. Com licença, preciso da atenção da minha esposa também, ele zombou, notando a surpresa no rosto do interlocutor de Laura. O que você está fazendo? Laura sussurrou assustada, mas tentando manter a compostura. Você está me machucando. Carlos ignorou seus protestos. Ele arrastou sua esposa para fora do restaurante até o estacionamento, empurrando-a para o banco do passageiro de seu carro de luxo antes de bater a porta. Estamos indo embora. Estou cansado de ver você flertar com todo mundo e o jeito que eles olham para você, esses figurões, ele rosnou. Agora eu entendo por que seus negócios estão bombando. Você interpretou bem o papel de mulher real, não é? Quantas vezes você abriu as pernas por contratos lucrativos, hein? Laura estava tão chocada que não registrou imediatamente que Carlos havia inserido a chave na ignição. Carlos, não. Você está bêbado, por favor, se acalme. Vamos chamar um táxi e ir para casa. Eu mesmo dirijo, ele berrou. Sente-se. Você é minha esposa, minha esposa. Você é casada comigo, deve me obedecer. Eu sou o chefe da família, entendeu? Laura tentou escapar do carro, mas era tarde demais. O veículo luxuoso arrancou para frente, os pneus cantando. Laura gritou quando foi jogada contra o painel, depois bateu de volta no banco. Carlos continuava gritando enquanto Laura chorava, implorando para ele parar. Com mãos trêmulas, ela fivelou o cinto de segurança para ter alguma proteção, mas foi inútil. Vamos nos divorciar, ela gritou internamente. Vou te deixar. Nesse momento, Carlos fez uma curva violenta, perdendo o controle do volante. O carro saiu da estrada. Não havia testemunhas. O local do acidente não tinha casas nem câmeras. O homem apagou o vídeo do gravador do carro, então o removeu e escondeu. Quando a polícia chegou, Carlos o subornou com uma quantia substancial para acreditarem em sua história fabricada. Ele alegou ter visto um animal selvagem e Laura, sendo bondosa, tinha gritado, assustando-o e puxando o volante. O animal escapou, mas Laura se feriu e ele estava apenas levemente abalado.
Laura sofreu um traumatismo craniano, resultando em uma hemorragia cerebral. Ela entrou em coma após a cirurgia. Agora Carlos a visitava, sentando-se no quarto, jogando no celular enquanto fingia preocupação. Ele trazia flores e afetava uma expressão triste quando as enfermeiras entravam. Elas se preocupavam com ele, oferecendo sedativos. A única pessoa que a atuação de Carlos não enganava era o médico, aquele maldito médico. Ele olhava para Carlos como se pudesse ver através dele. Carlos tentava evitar Dr. Bruno, mas hoje não teve tanta sorte. Ele ouviu vozes, ficou em silêncio e estava contemplando uma fuga quando a porta se abriu. Sua sogra foi a primeira a notá-lo, seu marido a apoiava enquanto ela segurava um lenço contra o nariz. Ah, Carlos, você veio de novo, meu querido, ela abraçou o genro. Carlos, assumindo uma expressão de luto, retribuiu o abraço. Ele se esforçava para agradar seus sogros, feliz que Laura não tinha reclamado para ele sobre seus problemas conjugais. Afinal, seu principal objetivo agora era a empresa. Ele sabia que Laura logo se tornaria um fantasma e deixaria tudo para ele. Era culpa dela, ela não deveria tê-lo provocado. Ela até ameaçou divórcio, como se Carlos pudesse voltar para sua antiga vida naquele apartamento de um cômodo que alugava no meio do nada. Não, ele queria tudo que pertencia a Laura, seus negócios, seu apartamento, sua casa de campo e seus carros. Ele sabia que conseguiria tudo assim que as máquinas no quarto dela sinalizassem sua última batida cardíaca. Ah, Carlos, você está terrível, Sarah Flynn observou. Seus olhos estão inchados e vermelhos, você está tão pálido. Embora estejamos todos assim agora. Mas não fique tão desanimado, querido. Você é a alma da empresa agora. Cuide-se, pelo menos por causa da Laura. Carlos forçou um sorriso. Ele percebeu que sua aparência transmitia profundo pesar, como se não conseguisse dormir à noite, chorando em seu travesseiro. No entanto, assim que olhou para cima, encontrou o olhar cinzento do médico. O neurocirurgião apertava uma pasta contra o peito, olhando pensativamente para o visitante. O canto de seu lábio tremeu, revelando um sorriso cheio de antipatia. Carlos percebeu que não enganava o médico, mas ele não interferiu. De repente, uma enfermeira de uniforme rosa, típico da ala infantil, entrou no quarto se desculpando. Ela se virou para o médico. Doutor Bruno, a Paula sumiu de novo. Procuramos em todo lugar, ela não está em lugar nenhum. Ah, a Paula aprontando de novo, ele suspirou, balançando a cabeça. Vocês verificaram a cantina? Ela pode ter sentido o cheiro dos pães, como da última vez. O médico correu atrás da enfermeira. Carlos, percebendo que uma criança estava desaparecida do hospital, murmurou consigo mesmo, que bagunça aqui. Notando o olhar surpreso de sua sogra, ele balançou a cabeça, deixe eu acompanhar vocês, ok? Eu só queria conversar com vocês. Vou colocar essas flores em um vaso. Os pais de Laura concordaram. Carlos substituiu o buquê antigo pelo novo, então, sem nem olhar para sua esposa, correu para o corredor. Assim que os visitantes saíram, a porta do armário do quarto rangeu um pouco. Uma menina com cachos adoráveis espiou para dentro. Vendo que não havia ninguém lá, ela sorriu e entrou, apertando seu novo brinquedo, um ursinho de pelúcia, contra o peito. Paula era órfã e estava no hospital há muito tempo. A clínica havia acolhido em base beneficente, com o próprio Dr. Bruno como seu protetor. Paula já havia passado por várias cirurgias e estava se recuperando. No entanto, todos os outros no hospital sofriam com sua travessura. Assim que ela ficava de pé, começava a explorar a clínica, fazendo novas amizades com crianças e adultos, e se esgueirando pelos escritórios. Ela era imparável. Dr. Bruno frequentemente conversava com Paula, pedindo que ela não causasse problemas. Ela olhava para o médico com olhos azuis honestos, prometia se comportar, mas logo o tédio chegava e a equipe da clínica enfrentava sua ideia de diversão mais uma vez. Recentemente, Paula tinha descoberto sobre Laura. Ela ficou fascinada que a mulher bonita dormisse o tempo todo, exatamente como na história da Bela Adormecida do livro que o médico havia lhe dado. Paula começou a perguntar ao Dr. Bruno sobre esta princesa adormecida. Ele contava tudo de bom grado, até compartilhando como era importante conversar com Laura. Paula decidiu que esta seria sua nova missão.
Ela constantemente se esgueirava para o quarto de Laura, se escondendo embaixo da cama ou em um armário vazio se alguém passasse. A menina conversava com Laura sem esperar resposta, ela era muito boa em conversas unilaterais. Paula compartilhou sua história de como acabou no orfanato e no hospital. Ela explicou que não tinha mãe e seu padrasto a havia machucado muito, o que levou às suas cirurgias, incluindo ter parte de seu lindo cabelo cortado, o que a deixou chateada. No entanto, Dr. Bruno garantiu que sua careca não era perceptível por trás de seus cachos e que ela ainda era a menina mais bonita do mundo. Ele até lhe deu um vestido e laços elegantes para aumentar sua confiança. Paula confessou que desejava ter um pai como o Dr. Bruno, ele cuidava dela e trazia presentes, conversava com ela frequentemente e até permitia abraçá-lo. Hoje, Paula trouxe um novo presente. O Dr. Bruno me deu um ursinho de pelúcia, ela explicou. Você aperta a barriga dele, ele grava tudo que eu digo e reproduz depois, até poemas longos. A menina mostrou seu amigo de pelúcia. Ele é igualzinho a um papagaio. Então Paula começou a falar sobre seu autoproclamado guardião. O Dr. Bruno é maravilhoso, ele vai salvar você com certeza, Paula disse, sentada ao lado de Laura e acariciando o pelo do ursinho. Ele é o melhor médico do mundo. Após um momento de reflexão, ela acrescentou, você tem um príncipe, Laura? Ele poderia te beijar e então você acordaria mais rápido. De repente, Paula ofegou quando uma ideia a atingiu. Talvez o Dr. Bruno pudesse te beijar. Ele parece um príncipe e você é linda, igual uma princesa. Não se preocupe com seu cabelo faltando também, não é nada. O Dr. Bruno vai gostar de você com certeza, ele acha que eu sou uma menina linda. Ela não esperava uma resposta, mas notou o dedo de tia Laura tremer. Paula piscou, assustada com passos no corredor. A menina instintivamente deslizou para debaixo da cama, agarrando seu ursinho. Ela pensou que poderia ser a enfermeira Helena ou o Dr. Bruno procurando por ela. Paula pressionou a palma da mão contra a boca para abafar uma risadinha, não querendo se entregar neste jogo improvisado de esconde-esconde. Mas então Paula percebeu que os pés da pessoa que havia entrado eram desconhecidos. A voz que seguiu era estranha e desagradável. Ainda deitada aí, o homem desconhecido murmurou com óbvio desdém. Estou cansado de olhar para você. Ele ficou em silêncio por um momento, então bateu o pé nervosamente antes de dar um passo à frente. Sabe o que aquele idiota do Bruno disse? Que você pode me ouvir. Então escute bem, se puder, você é um pé no saco, entendeu? Quando você vai morrer? Quanto tempo vai torturar todos nós? Até seus pais estariam melhor se você desistisse logo, ele cuspiu. Mesmo se você abrir os olhos, qual é o ponto? Você não será a mesma pessoa. Você será um. Milagres não acontecem, Laura, entenda. Eu não vou cuidar de você, isso é certo. Sem razão para arruinar a vida de ninguém. Ele lambeu os lábios. Paula estava paralisada de medo, apertando seu ursinho contra o peito. O homem mau a havia aterrorizado. Ela estava grata que Ted estivesse ali para protegê-la. Escute, você também está cansada, não está? O homem sibilou. Devo ajudar você? Colocar você fora de seu sofrimento? Você não sabe quanto eu espero por isso, quantas vezes penso nisso. Carlos não estava mentindo. Sua mão alcançou as máquinas, mas seus dedos tremiam. Ele não tinha coragem e temia que alguém descobrisse seu envolvimento e ele acabasse na cadeia. Não, ele esperaria. Carlos ficou ali, contando a Laura como viveria sem ela e administraria a empresa. Ele até mencionou como o incidente tinha sido conveniente, culpando Laura e se gabando de subornar a polícia com o dinheiro dela. Então ele saiu. Paula não saiu imediatamente de debaixo da cama. Ela ficou ali, tremendo e chorando, aterrorizada. Dr. Bruno a encontrou. Ele queria repreendê-la, mas vendo o rosto da menina, apenas pareceu preocupado. Querida, o que há de errado? Você está machucada? Não, sinto pena da princesa, Paula soluçou, abraçando o pescoço do médico e enterrando o rosto. Um homem mau veio. O médico não entendeu imediatamente o que a pequena estava dizendo. Ele presumiu que a criança estava se entregando a fantasias novamente. Paula, querida, você não deveria brincar aqui, Dr. Bruno disse.
É muito perigoso, você poderia acidentalmente machucar a paciente. Mas a Laura me escuta, a pequena protestou. Eu a amo. Você disse que aqueles que eu amo acordam mais rápido, e ela moveu o dedo dela. O quê? O médico engasgou. Ela moveu o dedo dela? Sim, assim, Paula demonstrou com seu dedinho. O homem entregou Paula à enfermeira e a mandou para a ala infantil enquanto cuidava de Laura. Paula estava certa, a mulher estava melhorando. Alguns dias depois, os Flynn receberam notícias alegres, sua filha havia recuperado a consciência. Era muito cedo para celebrar completamente, mas Laura estava fazendo progressos notáveis. Os médicos cuidaram dela e logo ficou claro que Laura tinha vencido, ela seria capaz de retornar à sua vida plena anterior. Assim que as visitas foram permitidas, Paula aproveitou sua chance. O médico a trouxe, se desculpando antecipadamente com a paciente. A Paula tem tentado te visitar apesar das regras. Ela queria muito te ver. Laura sorriu calorosamente para a menina. Eu sei, ela disse. Então confessou timidamente, acho que ouvi a voz da menina. Pensei que estava sonhando com minha filha, mesmo não tendo uma. Eu poderia ser ela. Não tenho mãe, a menina declarou naturalmente. Ah, e o Dr. Bruno poderia ser meu pai. Você não quer casar com ele? O médico e a paciente se entreolharam desconcertados. Paula, isso não é apropriado, ele a repreendeu gentilmente. Querida, eu já tenho um marido, Laura disse tristemente. Um homem mau, Paula ofegou. Ele não te ama, ele queria que você fosse embora. Laura recuou. O médico, alarmado com a condição da paciente, moveu-se para levar a criança embora, mas Laura o impediu. Espere, sabe, enquanto eu estava em coma, às vezes ouvia coisas, mas agora não consigo separar realidade de sonhos. Minha mãe chorava constantemente, isso eu lembro. Mas o que mais me atraía era o som da voz da menina. Também acho que ouvi a voz do Carlos. O que ele disse, suas palavras são assustadoras. Me diga, Paula, o que você ouviu? Paula, agora alerta, olhou para o médico e exclamou, preciso trazer o ursinho. Ele vai contar tudo, ele ouviu tudo também. O médico suspirou, considerando a vívida imaginação da pequena menina. No entanto, Paula insistiu que os adultos ouvissem o ursinho. Eles cederam e ficaram atônitos com o que ouviram. A partir daquele momento, Paula manteve o ursinho no canto mais distante do quarto como evidência tangível. Ela já tinha ouvido a voz do tio malvado e temia gravar qualquer outra coisa. Agora o mecanismo rangente do brinquedo revelava o desejo de Carlos de se livrar de sua esposa. Laura percebeu que não tinha imaginado as palavras de seu marido. Algumas horas depois, quando Carlos chegou ao hospital, exibindo um sorriso e fingindo alegria com a melhora da saúde de sua esposa, o neurocirurgião o impediu. Que diabos? Carlos protestou indignado. Não posso deixar você entrar. A condição de Laura ainda está instável, ela teve visitas hoje e precisa descansar, o médico mentiu. Mas já que você está aqui, por favor, venha ao meu escritório. Precisamos conversar. Carlos resmungou, mas obedientemente seguiu o Dr. Bruno, esforçando-se para manter sua fachada de preocupação. Ele não sabia que estava caminhando direto para uma armadilha. No escritório, Dr. Bruno apresentou o urso e reproduziu a gravação. Carlos empalideceu e avançou em direção ao médico. Escute, eu estava apenas em choque. Quem iria querer uma esposa deficiente, hein? É por isso que eu estava com raiva, falando besteira. Ele então olhou esperançoso para o cirurgião. O que você quer pelo seu silêncio? A verdade, disse o médico. Me conte tudo como aconteceu. Estou escrevendo um artigo sobre comportamento humano, um artigo científico. Não estou interessado em dinheiro. Carlos, acreditando que tinha se safado facilmente, soltou tudo. Ele nem teve medo de mentir, e lhe faltou inteligência para inventar uma história crível rapidamente, Paula teria se saído muito melhor. Carlos não sabia que todos estavam ouvindo, Laura, seus pais e 2 policiais incorruptíveis. O homem foi imediatamente preso, acusado de tentativa de homicídio de sua esposa, suborno e vários outros crimes. O casamento de Laura e Carlos foi anulado.
Laura se recuperou rapidamente, impulsionada pelo apoio de seus pais, Paula e Dr. Bruno. Quando chegou a hora de dar alta a Paula do hospital, ela chorou amargamente, relutante em se separar de Laura. O coração da mulher derreteu. Vou levar você para casa, ela prometeu, beijando o topo da cabeça da menina. Você já é minha filha. Eu pensei que você fosse minha filha enquanto estava em coma. Eu segui sua voz, eu voltei por você, Paula. Eu sei disso agora. Laura manteve sua palavra. Ela adotou Paula. Mais tarde, Dr. Bruno se tornou parte da família, ele amava ambas as meninas profundamente. 2 anos depois, Dr. Bruno e Laura deram as boas-vindas a um filho. Nesta história, apenas o ursinho de pelúcia não encontrou seu final feliz. Infelizmente, ele foi levado como evidência e nunca retornou. No entanto, ele não se importou, pois havia protegido aquela que amava, Paula. Paula sabia com certeza, mesmo enquanto crescia, que contos de fadas podiam se tornar realidade e sonhos acalentados podiam se realizar. Afinal, seu sonho de uma família feliz tinha se materializado, e ela havia testemunhado como uma princesa adormecida encontrou seu príncipe. Não era esse um verdadeiro milagre? Fim da história.